Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui na minha cidade, Itapecerica da Serra, Grande São Paulo. E eu vim conversar com você um pouquinho sobre uma pergunta que muita gente faz. Política precisa mesmo existir? Olha, quando a gente pensa em todos esses políticos corruptos que só levam dinheiro das pessoas embora e não trazem nada em troca, realmente parece que não há a menor necessidade. Mas eu queria conversar um pouquinho hoje com você sobre de onde nasce a política, onde nasce a sociedade e o que isso tudo tem a ver com a Grécia Antiga. Você sabia que há 2.400 anos atrás já existia toda essa conversa do que a gente fala hoje, que é democracia, a política, a república, como ela funciona hoje também? O berço de tudo isso é justamente na Grécia. Lá existiam as cidades-estados. Você deve ter visto isso no seu curso de história. As cidades-estados eram algo parecido com o que hoje a gente chama de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E essas cidades eram chamadas de polis. Em geral, essas cidades eram formadas pelos cidadãos, também pelos escravos, na época tinha os escravos, e era gerida por um conselho de anciãos, que seria alguma coisa parecida com o que hoje a gente chama de Senado. Bom, esses senadores, vamos dizer assim, tratavam exatamente das coisas do dia a dia, tratavam da melhoria da cidade, tratavam também das leis. E algumas cidades, como por exemplo em Atenas, existia o soberano, que seria alguma coisa parecida com o que hoje é um governador ou talvez um prefeito. Agora é importante ressaltar que essas cidades eram bem menores do que muitas cidades aqui no Brasil que a gente está acostumado. Então a gente está falando de uma população de aproximadamente 3 a 4 milhões de pessoas. E para você ser considerado cidadão, precisava ter mais do que 18 anos de idade, não ser escravo, não ser mulher e ser nascido naquela localidade. Bom, preciso dizer que naquela época a política era vista apenas como uma maneira de organizar a sociedade e trazer realmente aquilo que as pessoas queriam, que o povo queria. Esse sistema ele pode ser criticado de inúmeras formas, mas uma coisa é certa, foi o início daquilo que a gente chama hoje de democracia. E sobre isso a gente vai falar no próximo vídeo. Então procura aí conceber essa ideia. Nós temos um estado, um lugar cheio de gente, cheio de pessoas. Cada uma dessas pessoas querem uma coisa diferente e a gente precisa então começar a organizar. Alguns membros, algumas pessoas dessa sociedade se destacam e dizem: queremos ajudar a fazer essa organização. E assim, como existe a polis, acaba nascendo o conceito de político, ou seja, aquela pessoa que realmente se interessa pela administração pública e procura ajudar da melhor forma possível. Ou pelo menos esse deveria ser o intuito. Sabe aquela pessoa que sempre está tentando assim conciliar o seu desejo com o desejo do outro, juntar duas ou mais pessoas para conseguirem fazer alguma coisa maior em conjunto, em comunidade? Pois é, a gente costuma dizer, esse daí é político. E é isso mesmo. Político é aquele que ajuda as pessoas que têm o mesmo interesse a se encontrarem para que tudo aconteça de uma forma maior. Agora, isso pode acontecer na igreja, isso acontece na comunidade, por exemplo, da escola, até no churrasquinho, quando vocês estão tentando combinar e organizar como é que vai ser feito aquele churrasco. Então a gente entendeu, né, como a política está em todo lugar, ser político não é uma coisa ruim, e, na verdade, o que a gente repudia mesmo é a corrupção. A corrupção é uma das coisas mais nefastas que existem entre os seres humanos, pessoas sem caráter e pessoas que simplesmente não têm compaixão com o outro e não fazem nada disso que a gente está descrevendo aqui como sendo a política. A política é boa, desde que ela seja levada com ética e com responsabilidade. O que a gente precisa cada vez mais é de pessoas realmente que tenham bom coração, tenham bastante conhecimento e tenham muita vontade de transformar a sociedade. Talvez você seja uma dessas pessoas. E é para isso que a gente está fazendo essa nossa série, para te inspirar a entender, compreender e colocar para fora um pouco mais também desse seu ímpeto, esse seu desejo. Então é isso, gente. Viver em sociedade é bom, eu gosto, você gosta.
E o que a gente quer é que a sociedade cresça cada vez mais, né? A política faz parte de tudo isso e a gente só precisa entender qual é o real e verdadeiro poder do povo. E isso nós vamos conversar no próximo vídeo dessa série, falando sobre a democracia. Um abraço e até o próximo vídeo.